Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24. Desde que essa guerra mais recente entre Israel e Irã começou, eu tenho orado, tenho refletido, tenho pensado sobre o impacto desses últimos eventos globais na vida da igreja e como a igreja deve interpretar o significado desses eventos globais e como a igreja deve se posicionar diante do que essa interpretação representa. Não somente representa, no sentido de que ela não é exatamente o que ela é, mas o que a interpretação desses eventos globais significa de fato. Eu tenho certeza que, ainda que você não tenha se debruçado sobre o tema, você viu muitas notícias, você leu muitos posts na internet, nas redes sociais, você de alguma maneira sabe que o Oriente Médio, especialmente Israel e o Irã, juntamente com todos os grupos terroristas que o Irã financia com a ajuda da Rússia, tem tentado contra Israel. Então eu sei que você sabe do que se trata, então eu não quero gastar tanto tempo assim falando sobre isso. Mas eu quero ler com você o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu quero que você se concentre, porque nós vamos fazer uma leitura mais extensa agora, para que a gente converse um pouco sobre qual deve ser o posicionamento da igreja frente aos grandes e significativos eventos globais recentes e o que eles significam para nós. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Então fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem
para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem virá. Jesus virá. Jesus está vindo. E nós precisamos compreender que os sinais de que Jesus falou, que estão progressivamente acontecendo desde o começo da igreja no primeiro século, apontam essa realidade. Jesus está vindo, Jesus está voltando, e isso é uma realidade que todos precisamos considerar. Porque os sinais são visíveis e, como eu disse, crescentes desde o começo da história da igreja. Haja visto guerras, porque Jesus disse que haveriam guerras. A guerra na Ucrânia mais recentemente, a guerra em Gaza mais recentemente, a guerra em Israel e tantas outras guerras anteriores a essa, que já eram a progressão dos sinais que Jesus falava. Jesus também falou de rumores de guerra. Com essas guerras menores, sempre há o rumor de que uma terceira guerra mundial estaria às portas. Vocês ouviram isso agora recentemente? Uau,
vai acontecer a terceira guerra, vai acontecer a terceira guerra. Então há guerras concretas que aconteceram e que estão acontecendo, e também há rumores de outras guerras que podem vir. Jesus também fala de pestes. Nós tivemos agora recentemente a pandemia da Covid-19. Nós temos crises ambientais sendo amplamente discutidas pelos principais países do mundo. Jesus também fala da apostasia crescente, heresias amplamente difundidas, escândalos religiosos. Irmão, eu não sei se você conhece ou se interessa pelo que existe de mais significativo dentro do universo evangélico no mundo. A saber, pastores renomados de grande influência no mundo todo, inclusive no Brasil. Igrejas que sempre foram tidas como referências em diversas frentes eclesiásticas. Nos últimos 5 anos, pelo menos nos últimos 5 anos, irmãos, nunca se ouviu sobre tantos escândalos, quanto temos ouvido recentemente. Há quem diga que eles sempre existiram, mas na era da internet, tudo isso se tornou mais exposto, mais visível, mais latente. Pode ser, faz sentido. Mas a verdade é que, conforme vai se aproximando a volta de Jesus, a revelação dos sinais vai progredindo. E vai se tendo a sensação de que isso está cada vez mais grave. Acontecendo em acontecendo em quantidade cada vez maior. Eu não preciso citar nomes aqui, mas eu me lembro de alguns escândalos recentes envolvendo homens de Deus que eu admirava muito. Muito. Homens de Deus de quem eu consumia o ensino, a teologia. Eu falei assim, não é possível. Não é possível. É verdade. Comprovado por fatos, por depoimentos de testemunhas, por provas materiais de todo tipo. Eu falei, não é possível. Então Jesus disse que haveria essa apostasia crescente, essa desistência da fé evangélica, por causa das heresias, por causa dos escândalos. Jesus também falou sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. E deixa eu fazer uma observação aqui rápida sobre falsos profetas, porque não é difícil entender o surgimento de falsos cristos, ou seja, haverão pessoas, em algum momento da história, haverão pessoas se dizendo o Cristo, se dizendo o Messias, ou propondo que em si mesmos haja a divindade messiânica que havia em Jesus. Mas nem todos entendemos de maneira ampla e completa o que significam falsos profetas, porque quase que automaticamente, quando a expressão falsos profetas é mencionada, muitos de nós pensamos em heresias, em grandes bobagens sendo ditas. Sim ou não? Não é? Coisas estranhas sendo ditas por homens que dizem estar falando em nome de Deus. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre uma falsa profecia é estranha, nem sempre uma falsa profecia é bizarra, nem sempre uma falsa profecia é algo que está contrariando frontalmente a palavra de Deus. Muitas vezes as falsas profecias elas vêm camufladas, muitas vezes as falsas profecias elas vêm maquiadas, de forma que muitos são enganados por acreditarem que o falso é verdadeiro, quando não, quando o falso é uma deturpação da verdade que evoca para si esse poder, o poder de ser a verdade. Não é.
Então, uma falsa profecia não é só uma heresia ou uma grande bobagem dita em nome de Deus, mas uma falsa profecia é também aquilo o que se diz, não para a glória de Deus, mas para a satisfação, para a acomodação do ego humano. Amém? Amém, irmão? Sendo um pouco mais simples, um falso profeta não é alguém só que diz uma bobagem em nome de Deus, mas é alguém que não está comprometido em dizer o que Deus quer que seja dito, mas em dizer o que as pessoas querem ouvir. Amém? O que as pessoas querem ouvir. Nem sempre um falso profeta está dizendo uma bobagem. Muitas vezes, e na maioria das vezes, um falso profeta está só dizendo o que as pessoas querem ouvir. Então nós precisamos ter atenção. Nós precisamos ter atenção. Porque isso não tem a ver com o tipo de abordagem, isso não tem a ver com a linguagem, isso não tem a ver com um pregador ser mais ou menos extrovertido, ser mais ou menos entusiasta, ser mais ou menos bravo, não tem nada a ver com estereótipo. Tem a ver, não tem a ver com embalagem, tem a ver com conteúdo. Amém? Por isso, irmãos, por isso é que nós estimamos tanto a palavra de Deus, por isso também que nós estimamos tanto a palavra de Deus e que nós encorajamos fortemente que os irmãos se comprometam com a palavra de Deus, com a sua Bíblia, que os irmãos leiam e releiam e releiam e releiam e deixem que o Espírito Santo acenda a luz da sua revelação no seu interior, por iniciativa própria. Amém? O estudo teológico é muito bom, é muito importante até. Mas ainda mais importante do que o estudo teológico é a leitura devocional da Bíblia. É aquela leitura que você faz todos os dias para alimentar o seu espírito, para ouvir a voz de Deus, para dar ao Espírito Santo a oportunidade de renovar a sua mente e de ministrar o seu coração qual é a vontade de Deus para a sua vida, a partir da sua palavra revelada. Ou a partir da sua palavra escrita, melhor dizendo. Amém? Por quê? Porque no fim dos tempos, e nós já estamos vivendo o fim dos tempos, haverão muitos falsos profetas dizendo em nome de Deus coisas que Deus nunca disse. E o problema de aceitar como palavra de Deus palavras que Deus nunca disse, é que essas palavras inevitavelmente modelarão a nossa mentalidade e produzirão comportamentos que nos levarão na direção oposta à direção que o Espírito de Deus quer nos levar. Porque o mesmo Jesus que falou aqui sobre o fim dos tempos em Mateus 24 e João capítulo 14 disse: o Espírito da verdade, a saber o Espírito Santo, quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará à verdade, mas o espírito do anticristo, mas o espírito dos falsos profetas querem nos guiar para longe da verdade. E a maneira mais segura de permitirmos que o Espírito nos conduza a toda a verdade é absorvendo a pura e simples palavra de Deus, absorvendo o puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque vai aumentar cada vez mais a quantidade de crentes que não lerão a sua Bíblia, mas acreditarão que estão sendo devidamente alimentados no seu espírito a partir daquilo que os pregadores dizem, a partir daquilo que os cultos na internet propagam, a partir daquilo que os seus influenciadores cristãos prediletos dizem. E não, irmão, isso não pode alimentar o seu espírito tanto quanto a palavra de Deus. Pelo contrário, você pode até mesmo, sem a palavra de Deus, estar consumindo um conteúdo, um conteúdo herético sem nem saber. E é aí que mora o perigo. Amém? É aí que mora o perigo. Você vai a diversas igrejas espalhadas por esse Rio de Janeiro. Vamos falar só da nossa cidade. Vamos falar da nossa cidade em que cada igreja tem uma esquina. Cada esquina tem uma igreja. Vamos falar só da nossa cidade em que cada esquina tem uma igreja. Não há como verificar, não há como regulamentar, não há como saber
o que está sendo dito nessas igrejas, mas eu posso te garantir, irmão, força de expressão, não posso garantir, mas eu acredito que a maioria esmagadora dessas igrejas não prega o verdadeiro evangelho, não ensina o verdadeiro evangelho, não por maldade, algumas sim, por maldade e manipulação, mas outras nem tanto por maldade, mas pelo puro e simples desconhecimento da verdade. Então nós precisamos estar atentos, porque Jesus falou sobre falsos cristos, falsos profetas. Jesus também falou sobre perseguição aos cristãos. Isso já acontece há muito tempo, especialmente no Oriente. E nós precisamos dar graças a Deus, irmãos, porque no Ocidente isso não acontece. Pelo menos não acontece como acontece lá no Oriente. Mas nós já vemos indícios de uma pretensa perseguição. Digamos assim, nós já vemos uma certa implicância do sistema desse mundo contra a verdade do evangelho que os cristãos carregam, sim ou não? Isso vai aumentar. Há como prever que a perseguição aos cristãos no Ocidente se dará na mesma intensidade em que no Oriente? Não há. Mas fato é que isso crescerá, aumentará. Então olha o perigo, irmão. Olha o perigo de você não estar com as suas raízes profundamente entrelaçadas na verdade. Porque quem não tem absoluta convicção do evangelho que diz crer, diante de qualquer ameaça, é capaz de negar esse evangelho. Mas à medida em que você absorve o verdadeiro evangelho e ele ilumina a escuridão da sua alma, e você, a partir da revelação desse evangelho, contempla a face e a beleza de Cristo, irmão, não há ameaça certa que te faça negar a realidade de Jesus Cristo do seu reino. Mas todos nós estamos sob perigo. Então, veja, Jesus falou sobre sinais que seriam visíveis e que são crescentes desde o começo da história da igreja. Isso significa que o mundo, ele está girando como um relógio profético que está avançando. Aumentando essa percepção de que Jesus está cada vez mais próximo. Nós não vamos explorar tanto alguns outros textos bíblicos que falam sobre a volta de Cristo, mas eu vou só mencionar aqui alguns. Joel capítulo 2, por exemplo, fala de sinais celestes e espirituais. Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 13 falam do poder global anticristão. O negócio é sério, irmão. O negócio é sério. E já estava tudo escrito. Já estava tudo dito. Já estava tudo profetizado. Acho que muitos de nós não damos tanta atenção a isso. Isso nos passa batido. Mas nós precisamos voltar. Nós precisamos dar atenção. Então nós não podemos ignorar os sinais. Amém, irmãos? É impossível ignorar os sinais, a menos que você não os conheça porque não leu Mateus capítulo 24. Mas como nós já lemos aqui, pelo menos agora, nós sabemos que esses sinais estão presentes no mundo. Então nós não podemos ignorá-los. E isso nos alerta, inclusive, a partir do ensino de Jesus, a vigilância. Diga comigo, vigilância. Nunca foi tão necessário usar esse jargão evangélico. Vigia, irmão. Fala para o irmão teu lado aí, vigia, irmão.
Nunca foi tão necessário. Todos nós precisamos estar em vigilância, alertas. Não é tempo de distração, irmãos. Amém? Não é tempo de distração, é tempo de vigilância, é tempo de estarmos alertas. Nós temos a palavra profética mais segura, a palavra de Deus. E isso serve para nos lembrar que Deus não é pego de surpresa. A Bíblia já previu tudo para nos ensinar que Deus não é pego de surpresa. A escatologia bíblica está se cumprindo. Eu mencionei o Joel capítulo 2, não é? Diz que nos tempos do fim, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Há uma tradição teológica que interpreta isso como um grande último avivamento da igreja de Jesus, precedente à volta de Jesus. E veja, nós também temos sinais de que isso já está acontecendo. Há algumas semanas eu mencionei aqui, eu lembrei aqui do breve avivamento de Asbury, aquele culto que nunca acabava e que foi transmitido pela internet para o mundo todo. Talvez você não saiba, mas há um grande avivamento da igreja de Jesus acontecendo agora mesmo na África. Há um grandíssimo avivamento de Jesus acontecendo agora mesmo na igreja na Ásia. Há grandes focos de avivamento, espalhados pelo mundo. E isso está crescendo, e isso está crescendo, e isso está crescendo. Por isso nós também ansiamos por esse grande derramar do Espírito Santo sobre nós, sobre o Brasil, porque isso também é parte do cumprimento das profecias que profetizaram a volta de Cristo. Agora veja, nós lemos aqui em Mateus capítulo 24, e numa correlação com esses outros textos bíblicos, nós também compreendemos que avivamento e tribulação caminham juntos nos últimos dias. Avivamento e tribulação caminham juntos nos últimos dias. Então, quanto mais o Espírito for derramado, mais oposição se levantará contra a igreja. Não sei se o glória a Deus foi porque você deseja isso, ou porque você está pronto para isso. Porque se você não estiver pronto para isso, glória a Deus talvez não seja a melhor expressão a se declarar agora. Mas avivamento e tribulação caminham junto no fim dos tempos. Então você, na mesma medida em que você deseja o derramar do Espírito, você precisa estar pronto no seu caráter, no seu espírito, nas suas convicções de fé, para a tribulação que virá. Amém? Então essa palavra profética, ela nos chama à consagração. Diga comigo, consagração. E essa era a palavra, eu nem sei qual será o título ou o tema dessa mensagem. Amanhã o João vai me lembrar disso, né, João? João sempre me manda mensagem, tá lá. João sempre manda mensagem. Mas a única palavra em que eu pensava enquanto eu meditava sobre essa mensagem era consagração. 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 Separação. Separação. Fortalecimento, crescimento, santificação. Você não precisa abrir em Isaías capítulo 60, versículo 2. O profeta diz: trevas cobrirão a terra, mas sobre ti brilhará o Senhor. Amém? Enquanto as trevas estiverem cobrindo a terra, os filhos de Deus brilharão. Não significa que eles não sentirão os efeitos das trevas que estarão sobre a terra, da tribulação que estará afligindo a igreja, os filhos de Deus e o mundo de uma forma geral. Mas significa que eles brilharão, significa que eles florescerão, como um sinal da realidade da palavra de Deus e do cumprimento das profecias bíblicas.
Então é tempo de consagração, irmãos. É tempo de separação para Deus. Separação na nossa mente, separação no nosso corpo, separação no nosso tempo, no nosso coração. Porque não só Mateus 24, mas todos os outros textos bíblicos que falam sobre a volta de Jesus são como um mapa para nós. Então confusão não é desculpa, não é? Ah, mas eu não entendo, é tudo muito confuso, é tudo... Irmão, há muitos meios de entender isso. Inclusive esse tempo de reflexão aqui agora. Deus espera a nossa vigilância, amém? Então qual que deve ser a resposta da igreja? Como eu disse, consagração. O próprio Jesus disse aqui em Mateus capítulo 25. Você está em Mateus ainda? Nós lemos o capítulo 24, não é? Agora olha só o que diz o capítulo 25. Versículo 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra para nós a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, Jesus disse: vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vigiem. Sabe, irmãos, nós não podemos viver a nossa vida como cristãos, nós não podemos viver a nossa vida nesse mundo sem a expectativa da volta de Cristo. Sabe? Às vezes nós esperamos a bênção de Deus para a nossa vida aqui e agora. Mas nós não nos lembramos que nós somos peregrinos nessa terra e que estamos aqui de passagem. O que não significa que você não deve desejar as bênçãos de Deus para a sua vida aqui agora, mas que você deve lembrar-se que isso aqui é uma passagem. E não colocar todas as suas expectativas, todas as suas aspirações, todas as suas motivações, todos os seus anseios naquilo que vai ficar aqui e terminar aqui quando Jesus voltar. Mas você precisa desejar ardentemente que o seu coração esteja pronto para quando o noivo chegar. Que o seu coração esteja pronto para quando você ouvir o grito: o noivo chegou. Para que a sua lâmpada não esteja apagada ou se apagando quando o noivo chegar. Porque infelizmente, quando o noivo chegar, aqueles que estiverem com a sua lâmpada apagada ou apagando-se, é mais provável que a sua lâmpada se apague de vez, ou que você tente recobrar óleo para a sua lâmpada tarde demais, do que o contrário. Então nós precisamos nos consagrar, decidir definitivamente romper qualquer tipo de laço, conexão, ligação com o sistema desse mundo e com a cultura desse mundo. Amém? Veja, irmãos, eu preciso que você saiba que eu estou falando aqui de coração, porque a gente vive aqui, a gente está rodeado pela cultura desse mundo, a gente está rodeado pela influência do sistema desse mundo. É inevitável lidarmos com a cultura desse mundo, lidarmos com as influências do sistema desse mundo. É inevitável. Eu estou falando aqui de coração. Precisamos romper definitivamente qualquer ligação, qualquer conexão, qualquer interesse naquilo o que nesse mundo é contrário à vontade de Deus.
Precisamos nos lembrar que a santificação é obra do Espírito Santo, mas que conta com a nossa colaboração, que conta com o nosso engajamento, que conta com o nosso anseio, que conta com o nosso posicionamento. Sorte que a santificação que se espera de nós no tempo do fim não é algo que o Espírito Santo fará parte de nós. Não porque ele não possa, porque ele é onipotente, ele é Deus. É sua prerrogativa divina fazer o que quiser, como quiser, quando quiser, sem ajuda de ninguém. Mas ele escolheu desde a fundação do mundo trabalhar na terra em parceria com os seus filhos, com a sua criação. Sorte que até mesmo em nós, a obra de Deus é feita conosco e não apenas por nós. Então nós precisamos tomar uma decisão contundente. Nós precisamos tomar uma decisão definitiva. O que eu quero dizer é que o que se espera de nós, ou a consagração que se espera de nós, no tempo do fim, não é aquela que está sempre voltando e negociando com Deus o perdão sobre um pecado que não se consegue vencer. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que na nova aliança, na aliança da graça e não mais na aliança da lei, o pecado não terá, alguém lembra? Domínio sobre vós. Dizer que o pecado não terá domínio sobre vós significa dizer que nós não seremos vítimas do pecado, a menos que nos permitamos ser. Amém? Amém, irmão? Uma outra maneira de dizer isso é: nós, no fim do dia, pecamos porque somos fracos, porque não somos fortes o suficiente, espiritualmente fortes o suficiente, não na nossa própria força, mas na força do Espírito de Deus em nós, para resistir ao pecado. Porque nós precisamos resistir, amém? Porque se não houver resistência, o pecado nos domina. Nós precisamos resistir. Tiago disse: resistir ao diabo. Não é isso? Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Então é preciso resistência. Como se dá essa resistência? Essa resistência se dá pela consagração. Essa resistência se dá pela entrega, pela santificação, pela busca, pela pureza, pela busca, pela virtude. E que não se pense que isso é um tipo de moralismo. Não. Isso é atenção ao que está escrito. E é o que a palavra de Deus significa literalmente. É tempo de viver para Deus com intensidade. Intensidade. Amém, irmãos? No uso inteligente do nosso tempo, no cuidado do nosso corpo, na fluência dos dons do Espírito, na consciência e na convicção do propósito de Deus para nós. Precisamos nos consagrar também como uma forma de vigilância. Nós lemos aqui agora: as virgens prudentes, as lâmpadas acesas, o óleo pronto. Amém, irmãos? Nós não queremos, sabe, nós não queremos ser pegos de surpresa naquele dia. Ou então, quando Jesus voltar, Jesus está voltando. Sabe aquela coisa meio que de medo, meio que de não esperava? Quando Jesus estiver voltando, o dia chegou! Acabou! Ele veio! Ele cumpriu a sua palavra! Liga para quem você puder, rápido! Tu já viu, Jesus voltou! E não... Jesus... Imagina, irmão.
servo fiel que vigia enquanto o Senhor tarda. Não por ser tarde demais, mas porque Ele está cumprindo o seu tempo. Nós também devemos nos consagrar como parte da nossa missão nesse mundo, porque os sinais não são apenas para olhar para o céu, mas os sinais são também para agirmos na terra. Amém? Então isso também diz sobre a nossa missão. Porque uma igreja consagrada, uma igreja pura, uma igreja santificada para o Senhor, uma igreja ancorada na palavra do Senhor, uma igreja que está vivendo o verdadeiro evangelho, ela é luz do mundo, irmão. Ela é voz profética no meio da crise. Amém? Misteriosamente, ou não tão misteriosamente assim, nos últimos dias, no tempo de crise, quando a igreja de Jesus estiver florescendo, brilhando a luz do Senhor Jesus, e marchando a passos largos, no trabalho, na missão de expandir o reino de Deus, o mundo olhará, o mundo verá. Esses caras estavam certos o tempo todo. Eles têm a palavra, eles têm a sabedoria, eles sabem o que está acontecendo. A gente precisa olhar para eles. E aí, irmão, é daí que virá a grande última colheita no grande último avivamento. Porque o mundo estará numa tribulação tão grande, irmão, e a igreja estará tão viva e florescendo e brilhando a luz de Jesus, que vai ser as tacadas, que nem Pedro. 3.000, 5.000. Vamos embora. Que dia, irmão, imagina. Que tempo, né? Que dia não, que tempo, imagina. A igreja explodindo e o avivamento invadindo, o avivamento do Senhor invadindo a terra, invadindo a igreja na terra. E a igreja se movendo com ousadia, marchando na missão de expandir o reino. O que eu quero dizer com isso, irmão? O que eu quero dizer com isso aqui? Nós precisamos fazer guerra à mornidão espiritual. Fazer guerra à frieza espiritual. Você não pode aceitar passivamente que a sua fé esteja e permaneça enfraquecida, que o seu espírito esteja e permaneça sufocado pelas preocupações desse mundo. Você não pode permitir que a lágrima lhes falte aos olhos. Você não pode permitir que falte que a adoração lhe falte aos lábios. Você não pode permitir isso, irmão. Você não pode aceitar isso. Você não pode simplesmente ver os seus dias passando 24 horas, por cima de 24 horas, sem ansiar, sem desejar, sem poder dizer de coração: Maranata, vem Senhor Jesus. Guerra à mornidão, guerra à inanição. Guerra à paralisia espiritual, guerra ao orgulho, guerra ao egoísmo, guerra a esse desejo desenfreado da nossa natureza humana de olhar e resolver só o seu. Está comigo ainda, irmão? Guerra à mornidão. Um dos objetivos dessa mensagem é que você volte para casa hoje dizendo para si mesmo: chega. Se há algo mais de Deus para mim, a partir de hoje, eu vou perseguir esse algo mais de Deus com tudo que eu tenho. Então Maranata será o grito da igreja viva. Como eu disse há pouco, a igreja apática, a igreja morna, ou a igreja fria, teme a volta de Cristo. Ah não, ainda não.
Ai, será? Não, é melhor esperar mais um pouco. A igreja consagrada anseia pela vinda do noivo. Amém, irmão? Você já viu, não, quando você casou, né, a noiva, quando está para casar, ela está tão ansiosa porque ela quer casar logo, não é? Ai, está chegando o dia, ai, está chegando o dia. É assim que a igreja deve viver, irmão. Não ansiosa no mau sentido da palavra, no sentido negativo da palavra, mas ansiosa, está chegando o dia, Jesus está vindo, está chegando o dia, está chegando o dia. E não com medo, e não com receio. Então a consagração, a santificação, a separação, isso prepara a noiva de Cristo. Isso prepara a mim, prepara você, irmãos. Jesus voltará para uma igreja santa, amém? Para uma igreja santa. E eu quero dizer aqui o seguinte, na verdade eu quero repetir aqui um conceito sobre santidade que eu já disse muitas vezes, não sei se você lembra, se não lembra vai ouvir pela primeira, vai lembrar agora, se nunca ouviu vai ouvir pela primeira vez agora. Santidade não é a completa ausência de pecado na sua vida. Tá? Para ninguém pensar assim, o santarrão que não erra, que não peca. Não, santidade não é a completa ausência de pecado na sua vida. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E basta que a gente descanse um pouquinho e ela, opa, estou aí. Não é? Então santidade não é a completa ausência de pecado na sua vida. Santidade é não... eu esqueci a palavra que eu uso para isso. Lembrei. Santidade é não tolerar a presença do pecado na sua vida. Amém? Então santidade não é não pecar nunca. Santidade é não tolerar a presença e a permanência desse erro, desse pecado na sua vida. E aí quando você não tolera alguma coisa na sua vida, o que você faz, irmão? O que você faz? Você faz alguma coisa? Sim ou não? Eu não tolero mais isso. Eu não tolero mais esse sofá que está velho. O que tu faz? Tu joga o sofá fora sem teu marido saber. Quando ele chega não tem sofá na casa. Você faz alguma coisa. O problema de nós, o problema de muitos de nós, é que nós toleramos a presença do pecado na nossa vida. Nós toleramos passivamente. Jesus, perdão. Aquele perdão michuruca. Aquele perdão que só serve para enganar você mesmo. Então nós precisamos fazer guerra. E nós precisamos buscar a santificação. Eu quero terminar com isso, irmão. Hebreus capítulo 12 diz assim: ainda uma vez mais abalarei não só a terra, mas também o céu. O que isso significa, irmão? Significa que o mundo está sendo abalado para que a igreja desperte. Isso é parte do plano de Deus. Amém? Então eu não quero estar à parte do plano de Deus. Eu quero estar no plano de Deus. Daniel, mas para isso tu vai ter que ser chacoalhado. Para isso tu vai ter que passar pela tribulação. Beleza? Vamos embora. Vamos para cima. É o que tem, é o que Jesus está fazendo, então vamos embora. Amém? Mas eu não quero que você olhe para mim e diga, poxa, está fazendo parecer fácil. Não é isso, irmão. É porque eu estou falando desde o início aqui de uma igreja vigilante, santificada, preparada, corajosa, avivada. Essa igreja vai para o pau, entendeu? Vai para o pau, irmão. O que tem? Tem perseguição? Então vamos embora. Josué 3,5 diz, e é só uma aplicação entusiasta da palavra, porque ele diz isso em outro contexto, mas também serve para nós aqui: consagrai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Consagrai-vos. Então, diante dos sinais que Jesus falou, a igreja precisa despertar, a igreja precisa purificar-se, a igreja precisa reconsagrar-se todos os dias, e a igreja precisa assumir a sua missão. Amém? Viva o Evangelho.
pregue o Evangelho. Defenda o Evangelho. Ame o Evangelho. Entesoure no seu coração o Evangelho. Amém? Jamais deixe a sua Bíblia de lado, tomando poeira em casa. Jamais deixe de ter o seu tempo de oração. Sabe, irmão, e o que está em jogo aqui não é se é muito ou pouco tempo, não é se você lê muito ou pouco, é se você faz. Amém? Quem pode pouco faz pouco, quem pode muito faz muito. Só faça. Santifique-se. Busque o Senhor. Separe-se para o Senhor. Decida hoje fazer guerra contra a mornidão, contra a frieza, contra tudo o que é influência desse mundo na sua vida, no seu modo de pensar, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de cultivar os seus relacionamentos, no seu modo de lidar com o seu dinheiro, com os seus recursos, no seu trabalho. Amém? No seu trabalho, sendo excelente, sendo correto, sendo justo, florescendo no meio das trevas, brilhando a luz no meio das trevas. Eu gosto sempre de lembrar Mateus capítulo 5, quando Jesus diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial que está nos céus. Essa expressão boas obras, os primeiros ouvintes das palavras de Jesus entendiam isso como se referindo ao seu trabalho. Ao seu trabalho mesmo. Ao seu trabalho laboral. Profissional. Então, qual é a amplitude dessa palavra? Ao longo da sua vida, seja lá o que for que você esteja fazendo, brilhe a sua luz diante dos homens. A gente fala de trabalho, né? Às vezes as pessoas pensam que ser um bom crente no trabalho é falar de Jesus para todo mundo. Não, irmão. Não. Ser um bom crente no trabalho é chegar cedo, na hora, é ir embora na hora, é não fraudar o ponto, é não meter atestado, como se diz aí, né? Ser um bom crente no trabalho é ser correto, é ser justo, é não fazer parte de esquema, é não fazer parte de injustiças e de incorreções que são sistematizadas para o benefício ilícito das pessoas envolvidas. Isso é brilhar a sua luz diante dos homens. Amém? Mateus 5 é só um parênteses, mas o nosso foco é Mateus 24. Santidade, consagração, separação, anseio. Sabe, que aquela canção que a gente canta, eu já coloquei Maranata, que isso não seja só uma canção, irmão, mas seja uma verdade no nosso coração. Amém? Seja a verdade do nosso coração. Vamos junto? Amém?